Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui tá, ó, assim. E esse é o assunto do vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, clica no sininho para receber notificações toda vez que eu postar um vídeo novo, compartilha, deixa seu joinha e com certeza esse é um assunto que se você não se identificar, com certeza você conhece ou vai conhecer alguém que vai passar por situações parecidas e que vai sofrer, vamos dizer assim, do problema que eu vou abordar nesse vídeo. Então, pega seu cafezinho, aproveita que tá frio, senta e vamos bater um papo. Pois é, gente. Esse é um vídeo difícil de fazer. Eu já gravei, regravei, nem sei mais quantas tentativas. É um vídeo que já tem bastante tempo que eu tô querendo fazer, abordar sobre esse assunto. E para que isso aconteça, eu preciso voltar um pouquinho na minha história, para que vocês entendam o ponto que eu cheguei hoje. Vocês vão entender o porquê que eu sumi também. Eu sei que eu sempre prometo, eu vou gravar, vou postar mais e de repente eu sumi. Então, esse é um vídeo muito importante, porque eu também vou explicar o porquê desse meu sumiço. Já peço desculpas se a qualidade não tá muito boa, se tiver alguns barulhos de interferência, porque hoje eu tô no meu apartamento, hoje é domingo, então muitas pessoas recebem visitas, fazem churrasco, e aí é um bloco de prédios, eu não tenho como isolar muito a questão acústica, né? E também tem o trânsito, né? Então, mas de antemão já peço desculpas aí pela qualidade do áudio e de imagem também, né? De luz. Vocês podem ver que meu cenário está diferente. Depois eu vou mostrar pra vocês como que ficou a minha sala, né? Num próximo vídeo que eu prometi no vídeo do tour do apartamento. Então, se você não viu, vou deixar aqui em cima o meu último vídeo no card. Corre lá, assiste para você acompanhar essa minha trajetória aqui em Joinville. Então, vamos focar no assunto desse vídeo, porque eu disparo a falar, eu estou numa fase que eu estou falando muito, então eu vou entrar em vários assuntos e esse vídeo fica longo. Voltando à minha história, lá atrás, eu descobri ao longo da minha vida, dos meus tratamentos, né, do meu tratamento psicológico por causa da terapia, por causa da bariátrica, desculpa. Eu descobri que o meu gatilho foi há muitos anos, tá? Com 6 anos de idade eu sofri um abuso. Muitas pessoas não sabem disso, vão ficar sabendo através desse vídeo, pessoas da minha família. Apenas minha mãe e meus irmãos estavam sabendo disso. Eu descobri que esse foi o pontapé inicial para muitas coisas que aconteceram depois e que me tornaram a pessoa que eu sou, né? Me levaram por caminhos que hoje eu tô aqui. Esse é um assunto que hoje não me traz tanto peso, tá? Eu levei 30 anos para conseguir falar para alguém, então foi uma coisa que não foi fácil. Eu aprendi a lidar com aquela situação sozinha, porque eu não tive ajuda, eu não contei para ninguém, eu tinha medos, eu era uma criança. As pessoas não estão preparadas para lidar com esse tipo de situação, então algumas desconfiam que tem alguma coisa errada e tal, mas ninguém chega ao ponto de conseguir arrancar isso. E uma criança não vai pedir ajuda, ela tem medo, ela tem culpas, ela sente uma culpa que não é dela, sabe? Então, se para um adulto já é difícil,
uma criança de 6 anos, né, gente? Mas enfim, esse é um assunto que hoje eu consigo falar, eu acho necessário falar. Não é uma coisa que antes eu tinha exposto dessa forma, mas eu já tinha conversado com outras pessoas a respeito, né? Depois que eu consegui pôr pra fora, eu percebi que é um assunto que, de certa forma, até ajuda quando eu falo, sabe? E as pessoas começam a me entender também. Então, quando eu contei na minha casa, a minha irmã virou e falou assim: Lu, tá explicado, porque a gente te achava estranha, achava que você não gostava de pessoas. Porque eu vivia num mundo isolado, eu vivia num mundo de fantasia, que era só meu, na minha cabeça. E eu me isolei de todo mundo. Eu ia gente na minha casa, oi, e voltava pra dentro do meu quarto, sabe? Não por causa disso, tá? Já vou chegar nesse ponto. Como esse foi um gatilho, eu me tornei uma criança introvertida. Eu me tornei uma pessoa que eu não tinha facilidade de fazer amizades. Eu não tenho amigos daquela época que são até hoje, né? Eu não tinha... Como é que eu posso dizer? Eu era totalmente contrária aos meus irmãos. Enquanto eles tinham facilidade de se envolver com as pessoas e tal, eu me tornei uma criança emburrada, chorona, sabe? Dramática. Sou dramática até hoje. Mas me fez isolando. Aos poucos eu tive momentos muito difíceis que eu comecei a mentir. Eu inventava histórias. Não tem um motivo assim específico. Dependia da situação, eu inventava histórias. Então, às vezes eu inventava uma história para pertencer, outras vezes para escapar de coisas erradas que eu fazia. Uma vez eu inventei que eu tinha uma irmã gêmea, então, por causa de novela, de televisão. Às vezes eu sentia que eu tinha que viver uma cena que eu tinha visto na televisão, sabe? Eu queria aquilo ali, eu queria esse mundo ilusório pra mim. A realidade era muito difícil. Eu lembro que teve uma vez que eu até fugi de casa, levei meus irmãos pequenos. Eu era muito dramática, muito... enfim. Então eu fui me tornando uma pré-adolescente reclusa. Quando eu comecei a gostar de meninos, né, aquela fase de paquerinha e tal, eu comecei a sofrer as consequências, porque ao mesmo tempo eu era infantil pra minha idade, porque eu queria brincar de boneca, e todo mundo tava na fase do ficar. E ao mesmo tempo eu era fora dos padrões da sociedade, eu já era gordinha, e aquilo, todas as rejeições, as desilusões, né, e teve vezes que a pessoa chegou e falou: não vou ficar com você porque você é gorda, sabe? Então isso me levou a engordar mais. E eu sei que tem algumas meninas que acabam emagrecendo por causa disso, mas pra mim foi um efeito contrário. Eu comecei a descontar mais ainda na comida. E pra fugir disso, eu tentava ser a amiga engraçada, então a amiga que conversava. Então muitas vezes as pessoas se aproximavam de mim por interesse, ou seja para conversar, ou seja porque eu fazia amizade com... eu fazia muita amizade com os meninos, mas era só amizade. E eles se aproximavam de mim porque eles estavam afim das minhas amigas, que eram as magrinhas, as bonitinhas. Só que eu ficava amiga deles. Então, muitas meninas se aproximavam de mim por causa dos meninos e, ao mesmo tempo, os meninos por causa das meninas. Eu era o cupido da história. Sempre juntei casaizinhos e, pra mim, nada. Muitas vezes juntei meninos que eu tava afim com amigas minhas, mas enfim, né? Foi essa fase. Então a minha pré-adolescência foi muito difícil. Eu sofri bullying, cheguei a apanhar. Eu sofria bullying na escola, eu não revidava e não falava nada por medo, porque eu estudei numa escola em que as brigas eram bem feias, sabe? Sempre tinha carro de polícia parando na porta, porque tinha brigas horrorosas
de gente brigando com faca na porta da escola, ou ganguezinhas, né, que se juntavam para pegar um. Então eu tinha medo de revidar e eles me pegarem na saída e fazer uma coisa pior. Então eu aceitava, eu deixava que puxassem meu cabelo e tal, e cheguei a levar tapas na cara de bullying, porque eu era a estranha, eu sempre fui estranha, né? Carrie a estranha, bem isso. Eu comecei a inventar situações justamente para que as pessoas, para elas não fazerem bullying comigo, então eu me tornava a amiga engraçada, a amiga por algum interesse deles por mim, eu tentava despertar algum interesse para que eles não mexessem comigo de forma ruim, sabe? Pelo menos me aceitassem ali no meu cantinho. E eu passei muitos intervalos dentro de sala, eu pedia para coordenadora, eu inventava uma desculpa e pedia para não ter que ir pro pátio. Então assim, eu tive uma fase muito complicada e eu tive que aprender a lidar com tudo sozinha, porque eu não sabia como pedir ajuda e ao mesmo tempo tinha medo de contar, de ter alguma outra consequência pior para mim. Então eu descontava muito na comida, começava a engordar mais. Tentei vários tratamentos, várias dietas malucas e que nunca deram certo. Eu perdi alguns quilos, depois engordava o dobro. Então a minha vida foi essa luta contra a balança. E na pior fase possível, que é bem uma fase que a gente está muito vulnerável. Todo aquela coisa do corpo desenvolver, meu corpo desenvolveu muito rápido. Eu com 11 anos eu tinha um corpo formado, né, um corpo de mulher, assim, mas a minha cabeça era de uma menina de 10 anos, eu queria brincar de boneca. Eu ia pra pracinha carregando boneca. E não condizia com o meu físico, né? Então, homens mais velhos olhavam pra mim, sabe? E isso me assustava muito. Então eu fui me isolando. Eu parei de ir em festinhas, eu inventava desculpas para não participar das coisas e, enfim. Esse foi a minha trajetória até a adolescência, a fase de adolescência para adulto. Eu tive momentos de depressão em que as pessoas achavam que eram frescura, as pessoas não entendiam, porque também ao mesmo tempo eu não pedia ajuda, achavam que era essa fase hormonal e tudo mais. E não prestavam atenção em algumas coisas. E ao mesmo tempo, por um tempo eu culpei a minha mãe por ela não perceber, mas ao mesmo tempo hoje eu entendo porque ela não percebeu, porque ela também estava depressiva, ela também estava com problemas. E eu não enxergava isso até quando ela teve realmente uma depressão que foi complicada. Ela tinha crises de pânico, de me ligar falando que não sabia onde estava e estava na esquina da minha casa. Então, assim, foi uma época muito difícil. Eu tive que me segurar muito para não me deixar afundar junto. Porque, assim, a minha família, todo mundo falava, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas não tinha ninguém lá em casa com ela 24 horas. Quem ficava com ela era eu, porque meu pai tinha que sair para trabalhar. Ele que sempre proveu a nossa casa. Então, ele tinha as responsabilidades dele, ele tinha que trabalhar e os problemas dele também. Os meus irmãos estavam em fase de escola e aquela fase de amigos. Não, vou sair, vou... Eles também não entendiam, achavam que, poxa, não sei bem assim explicar o que eles achavam, mas era muito assim, ela tá de frescura. Também tinha isso. Vocês sabem que tinha. E quem ficava com elas era eu, porque eu não saía, eu não tinha amigos. Eu ficava dentro de casa, então eu ficava com ela o dia inteiro. E eu comecei a conviver com esse problema, com essa doença. Tanto em mim, mas eu não entendia o que estava acontecendo, sabia que tinha algo errado, e nela. Só que com ela, quem conversava com o médico era eu, quem acompanhava ela às vezes nas consultas, né, era eu, que eu ficava lá esperando ela.
Então, às vezes ela tinha crises, eu que ligava pro médico e falava. Então, eu tive esse contato e eu comecei a entender também o problema que eu estava passando, que eu precisava de ajuda, assim como ela. E o momento mais difícil para mim foi quando eu percebi que eu podia perder minha mãe. E aí foi o start de que eu precisava pedir ajuda, tanto por ela quanto por mim. E só que assim, dessa época até eu realmente pedir ajuda passou muito tempo. E nesse meio eu tinha momentos bons e eu tinha momentos ruins. E nos momentos ruins várias vezes eu quis fazer besteiras, sabe? Eu me sentia um lixo. Eu me sentia um saco assim que minha família era obrigada a carregar. E eu não queria aquilo, sabe? Eu nunca quis ser um estorvo para ninguém. E eu ainda tenho momentos que eu sinto isso, sabe? E por isso que eu falo todos os vídeos. É muito importante a terapia. Independente se você fez ou não bariátrica, independente do que você faça na sua vida, eu recomendo terapia para todo mundo, porque ninguém nasce sabendo, a vida não tem um manual a seguir, né? Não tem ela vem com regras impostas pela sociedade, regras que os seres humanos fizeram, mas não vem nada explicando como lidar com os nossos sentimentos, com cada caminho que aparecer na sua frente. Isso você vai aprendendo no dia a dia, batendo a cara na parede. Então, esses profissionais existem para dar um auxílio, né? Eles estão vendo de fora. E isso funciona muito quando a gente vê a situação de outro lado, né? Porque é igual quando você tá com raiva, você numa briga, na hora da raiva você fala coisas que não quer, você não consegue enxergar a situação num todo, né? Você tá vendo ali o seu lado. Então, assim, eu recomendo muito. E, assim, quando a minha mãe fez esse tratamento, que ela começou a melhorar e tudo, eu segurei, eu não tinha coragem de pedir ajuda pra ela. E ao mesmo tempo ela também não sabia dos problemas que eu tava passando, ela via que tinha alguma coisa errada. Eu cheguei a um ponto de ficar 3 dias sem comer, sabe? Eu cheguei ao ponto de não levantar da cama, eu só levantava pra ir no banheiro. Foi um momento assim que eu lembro que ela chamou até 2 amigos meus de faculdade, porque aí eu fiz uma amizade muito linda na época da faculdade. Com essas 2 pessoas, que é a Carla e o Bruno. Ó, um beijo pra vocês. Nem sei se vocês estão assistindo, mas eu lembro que teve um dia que ela ligou pra eles e chamou pra ir lá na minha casa. E eu tinha vergonha deles me verem naquela situação. Eu lembro que eu levantei, tomei um banho assim, com a cara desse tamanho de inchada, de tanto que eu chorava. Recebi eles e tal, mas assim, aquilo pra mim, ao mesmo tempo, me machucava muito, sabe? Porque eu não queria as pessoas de fora me vendo daquele jeito. E essa fase minha foi bem complicada. Foi uma fase assim que eu realmente queria desistir de tudo. A minha vida passou a ser uma vida dentro do meu quarto e computador. Até o momento em que eu comecei a ter crises de pânico. Não era crise de pânico, era mais ansiedade, crise de ansiedade. Porque eu não tinha um medo constante. É diferente a crise de pânico e a crise de ansiedade. Elas estão ligadas, mas é diferente. A minha era de ansiedade porque eu tinha reações, tá, físicas, geralmente quando eu tinha que dirigir. Eu ficava muito assim, ó, antes mesmo de ter que sair de casa, eu já começava a suar muito, o coração disparar, de saber que eu ia ter que pegar o carro e dirigir. Então, isso pra mim foi também uma fase complicada. Eu cheguei ao ponto de parar de sair, inclusive eu tinha receio de sair pra ir na padaria,
Porque aí sim eu comecei a achar que se eu saísse de casa alguma coisa ruim ia acontecer. Então eu comecei a ter essas crises e fui me isolando, eu só saía de casa acompanhada. Deixei de fazer muitos trabalhos. Na época eu estava muito apaixonada com fotografia e eu queria muito seguir essa carreira, aprender, mas eu deixei de fazer muita coisa por causa desse medo, essa ansiedade que tomava conta de mim. Eu perdi muitas oportunidades. E eu cheguei no ponto que eu vi que aquilo ali estava me fazendo muito mal. E aí, ao mesmo tempo disso, começou a surgir as pessoas falando sobre obesidade na internet e a moda plus size e tudo. E eu cheguei a fazer desfiles para gordinhas, tá? Eu tive uma fase boa, assim, que eu me senti importante, que eu me sentia bonita. Eu desfilava e só que não era tanto igual é hoje. E aí quando começou com essa exposição maior da moda plus size e muitas meninas fazendo canal e falando sobre isso e as pessoas falando muito de aceitação, eu comecei a falar, bom, então eu vou tentar me aceitar como eu sou, né? Já que eu não consigo emagrecer, essa luta minha contra a balança é muito sofrimento, eu vou me aceitar do jeito que eu sou. Eu posso fazer isso, eu tenho agora um nicho aqui que eu me encaixo. E eu comecei a buscar isso. Só que, gente, não é fácil e eu vou dizer pra vocês assim, não funcionou comigo. Eu me olhava no espelho, por mais que eu comprasse uma roupa legal, às vezes achava, ou eu tinha um retorno assim legal, sabe, de pessoas, e comecei a fazer amizades, me tornar um pouco mais sociável, eu me via no espelho e não conseguia, e aquilo foi se tornando um sofrimento maior do que era quando eu lutava contra a balança. E isso, misturado ao meu emocional que já não estava legal, e toda essa trajetória que eu fui engolindo sozinha, aprendendo a lidar sozinha, porque eu não tinha com quem conversar, eu não tinha com quem contar nessas horas, apenas amigos virtuais, assim, porque eu não tinha que sair de casa, né? E mais essas crises e tudo, eu virei uma bomba relógio. E ao mesmo tempo tudo era muito doloroso pra mim. E eu cheguei num ponto, eu tive uma briga muito feia com a minha irmã, que a gente falou muita coisa uma pra outra que eu tenho certeza que nenhuma das duas queria isso. E eu nunca tinha brigado com ela dessa forma. E eu nem lembro qual foi o motivo. Provavelmente foi uma besteira que na hora da raiva acaba que vai aumentando, uma começa a falar uma coisa pra outra e aquela raiva vai aumentando e você fala coisa que não é verdade, mas porque você quer magoar o outro, sabe? Fala, eu vou falar isso porque eu sei que vai machucar, sabe? É muito feio isso, mas acontece. E aí a gente teve essa briga e pra mim foi a gota d'água, foi o meu fiozinho que ligou e a bomba explodiu. Foi nesse momento em que eu chamei eles, né, minha mãe, meus dois irmãos, e até tava meu cunhado, ele no dia nem foi lá na sala. O meu pai não estava em casa, que ele trabalhava em outro lugar. E foi quando eu chamei minha família e contei. Contei, pus tudo pra fora, tudo que tinha acontecido comigo. Não em detalhes, né? Mas aí eu fui desabafando, fui falando. E foi isso, assim, consegui pôr pra fora. E aí eu senti um alívio. Eu tirei um mundo das minhas costas. E aí foi quando as coisas começaram a fazer mais sentido. E aí eu vi que era hora de pedir ajuda realmente e batalhar por mim. E foi o que eu fiz. Eu já conhecia a respeito da bariátrica, eu já tinha conhecidos que tinham feito. E eu encarei aquilo como uma última tentativa, uma ferramenta para mudar de vida. E fui atrás, né? Fui atrás primeiro sozinha, depois eu abri isso para minha família.
Uma das coisas que a bariátrica exige é um tratamento psicológico, então veio tudo a calhar. Eu decidi fazer por plano de saúde, como eu já expliquei em outros vídeos. Então assistam meus vídeos que vocês vão entender todo esse processo de decisão. E finalmente fiz a bariátrica. Só que as pessoas, elas abordam o pós-bariátrico, postam, né, tudo muito bonito, tudo muito, sabe? Ou a pessoa fala muito mal nos grupos que eu vejo, ou a pessoa falando muito mal da bariátrica, tipo, arrependi, o negócio é horrível e tal, não faça. Ou eu vejo as pessoas postando só coisas boas, tipo, olha meu antes e meu depois. Alimentação todo dia, mostrando, eu deixei tanto no meu prato. Gente, não precisa ficar mostrando o que você não conseguiu comer, né? Não tem necessidade de mostrar o tanto de comida que você tá jogando fora. Mas assim, as pessoas postam isso no dia a dia. E o meu intuito é mostrar a real. Então assim, se eu tô bem, eu tô postando que eu tô bem. Mas se eu não tô bem, se acontecer alguma coisa, eu vou postar que eu não tô bem. Eu andei colocando muita coisa no meu Instagram. Então se você não me segue, corre lá, me segue no Instagram. Geralmente eu posto mais lá. Porém, eu tive uma fase agora, há pouco tempo, em que eu não tava postando em lugar nenhum. Eu não fiz vídeos, eu não tava postando no Instagram. Porque eu não tava me sentindo bem. Eu não tava 100%, sabe? E eu cheguei a pensar em desistir, parar de gravar os vídeos, porque eu achava que não tava adiantando, que eu só gravava mesmo pra mim como forma de diário. Mas eu faço diário também, que eu acho importante. E pensei realmente em parar. E foi quando eu tive algumas pessoas que me procuraram e falaram, não para. Você me ajudou tanto, você me ajuda tanto, eu adoro assistir, eu não fico te respondendo, não fico mandando coisas, mas eu assisto, você me ajuda muito. E não foi uma pessoa só. Mas eu queria deixar aqui também a importância de ter esse feedback, sabe, gente? Então comenta, manda pergunta, porque tudo que eu faço, tudo que eu abordo aqui é dentro do que vocês precisam saber, do que vocês querem saber. Então esse retorno é muito importante, né? E quando eu decidi, que eu falei que eu ia parar e que essas pessoas me procuraram, eu falei assim, poxa, eu não sabia que eu estava ajudando tanta gente, eu não sabia que isso, sabe, tinha um efeito. E tem. E aí tá a minha responsabilidade com vocês, de eu expor a verdade, de eu ser o mais aberta possível, mais sincera. E é por isso que eu tô aqui, expondo esse lado para vocês entenderem que a bariátrica, ela não resolve a vida da gente, ela não apaga o nosso passado, ela não muda a vida completamente. Ela é uma ferramenta que vai te ajudar a buscar mais saúde, como eu já falei várias vezes. É uma ferramenta que te ajuda na autoestima, sim, mas ela também traz o lado negativo, que gente, a mudança é muito rápida, a mudança é muito radical. E aí, às vezes, você tá naquele embalo. Nossa, tô emagrecendo e tá, aquela euforia, e começa a ganhar autoestima e tal, e você vai subindo. É igual uma montanha russa. Vai subindo, 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 subindo. Chega num ponto que sua ficha cai. E é a hora da queda. É a hora que você fala assim, poxa. Então, tem hora que você se olha no espelho e não se reconhece. Tem momentos que eu olho pra mim, eu falo, eu tô gorda e tal. E não é gordura, eu tô muito cheia de pele, sabe? Aí eu vejo uma foto e falo, nossa, como eu tô magra. Então, tudo isso é uma questão que tem que ser acompanhada com um psicólogo. Eu tenho vizinhos doidos, tá? Aqui é assim, desculpem. Meu Deus. São momentos importantes para você continuar com a terapia. Então, não é fazer a bariátrica e parar com tudo. Não. Você não pode parar com suas vitaminas. Tem gente que fala, então não vou fazer bariátrica porque eu preciso tomar vitamina pro resto da vida. E se você tiver que tomar remédio para diabetes o resto da vida? Eu prefiro tomar uma vitamina, tá bem de saúde, né, nas outras coisas e... Enfim, gente, antes eu não podia ser mãe porque eu tinha riscos por causa da obesidade, eu tinha problema de apneia, eu podia dormir e não acordar mais, eu tinha diabetes, eu tinha problema de coluna que eu não aguentava nem fazer nada, inclusive trabalhar.
eu me sinto bem fisicamente, sabe? Tirando as peles que eu tô louca pra tirar. Vou entrar com o processo de reparadoras e eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Vai demorar um pouquinho, tá? Porque eu ainda vou começar a pesquisar cirurgiões aqui na região. Então, se você é da região aqui perto, Joinville ou Curitiba, ou conhece algum cirurgião muito top por aqui que atenda pela 1000, deixa aqui nos comentários que eu vou começar a pesquisar para escolher um cirurgião e correr atrás das minhas reparadoras. Mas também tem uma outra questão, que é se eu quero ser mãe, né? Se a gente deseja ter filhos, eu teria que ter o filho antes da reparadora da barriga, porque se torna um pouco perigoso engravidar logo depois da abdominoplastia, porque costura músculo, o bebê fica sem espaço para crescer, enfim, eu vou explicar tudo isso para vocês no vídeo sobre reparadoras. Foi tudo isso assim, foi aquela explosão rápida de muita mudança. Em praticamente um ano minha vida mudou completamente, porque eu saí de casa, eu vim para uma cidade que eu não tenho amigos, que eu só tenho meu marido, que é ele e a família dele, então assim, é tudo muito diferente. E montar apartamento, então assim, minha cabeça tava de euforia até em cima e de repente a ficha caiu e eu pá, sabe, longe da minha família, longe de tudo, da minha rotina que eu tive a vida inteira enfim, trabalho novo e cultura diferente, enfim, foi um baque e foi aí quando eu fiquei desanimada, desmotivada e eu comecei a sentir mais isso. Então, se você vai fazer bariátrica ou se você fez a bariátrica e tá numa situação parecida desse sentimento assim, né, de nem tudo tá mil maravilhas, é normal, tá? Ok se sentir assim, mas não é porque tá ok você ter esse tipo de sentimento que você vai continuar assim, né? Então continue com sua terapia, vamos buscar mudar isso pra gente não ter uma depressão novamente e voltar àquele passado horroroso que a gente teve, né? De várias situações aí desgastantes. Esse vídeo foi um desabafo, assim, um pouco da minha história, de por que eu sumi tudo que aconteceu comigo e por que também tem essas quedas, né? Emocional, tá? A vida segue, gente. Os problemas continuam, sabe? Na verdade, aparecem outros problemas. Mas a vida é isso, é uma roda, né? Que sobe, desce, e a gente tem que aprender a lidar com isso. A gente precisa da família junto, sempre ter um diálogo, pessoas que você possa ter essa troca. Mas os problemas estão aí, eles não vão sumir com a sua cirurgia. Não é porque você emagreceu, que você está se sentindo linda, maravilhosa, que vai resolver tudo. Então, vai com calma, um passo de cada vez, não se assuste, tá? Pode acontecer. E é isso. Então eu tô aqui aberta para quem quiser conversar, bater um papo. Eu tento responder todo mundo, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Pode me chamar no direct lá, eu acho até melhor para conversar. Às vezes eu converso com algumas pessoas até pelo WhatsApp, ou faço chamadas, converso por vídeo. Tô sempre atendendo todo mundo, assim, é um bate-papo mesmo. Eu não sou psicóloga, eu não posso atender ninguém assim, né? Falar, olha, vou te ajudar, mas eu ajudo como amiga, sabe? É um espaço que eu deixo aberto para bater um papo e trocar experiência. Claro que se você tiver uma situação mais complicada, eu vou te falar, olha, isso não tem como te ajudar, né? Vamos procurar uma ajuda específica, mas eu estou aberta pra gente conversar e trocar as experiências. Eu espero que vocês tenham gostado, me desculpem novamente pela situação geral da coisa. Se inscreve no meu canal, compartilha, porque com certeza esse vídeo vai atingir alguém que se identifique. Deixa seu joinha, que é muito importante, porque quanto mais gente curtir, mais pessoas conseguem acessar ele, né? E eu ter esse feedback também. Assista até o final meus vídeos também, porque isso contabiliza pro YouTube.
como não é pra ganhar, tá, gente? Ele contabiliza que as pessoas assistem até o final e tudo. E deixa aí comentários, sugestões de assuntos que vocês querem, tudo mais. E é isso. Então eu espero vocês no próximo vídeo. E beijocas da Lu.